Olá pessoal, boa tarde. Vamos continuar a nossa aula sobre radioatividade e antes a gente vai corrigir os exercícios da aula passada. Exercícios sobre radiação, especificamente sobre os tipos de radiação que a gente tem estudado. Olha esse exercício 1. Ao acessar a internet procurando algum texto a respeito do tema radioatividade, um jovem deparou-se com a seguinte figura, representativa do poder de penetração de diferentes tipos de radiação. Então tem uma figura, uma radiação 1, que não é identificada aqui, tem esse alcance e é barrada por essa folha de papel, metal ou tecido. Essa outra radiação 2 atravessa esse pedaço fino, mas é barrada por uma chapa de metal, um pouco mais grossa, dá para ver pela imagem. Essa radiação 3, ela atravessa essa folha ou metal ou tecido fino, atravessa a chapa de papel e ela é contida por uma chapa grossa de chumbo ou concreto. Pelo comportamento dessa radiação, já que nós estudamos 3 tipos de radiação, como alfa, beta e gama, dá para se ter ideia de qual é cada uma delas. Então vamos julgar os itens. A radiação esquematizada em 2 representa o poder de penetração da partícula beta. Pessoal, a partícula beta é a radiação que ela é intermediária. Ela atravessa superfícies com espessuras finas, como essa, só que ela é contida por uma espessura mais grossa, como uma chapa de metal. Então ela está entre a alfa e entre a gama. Ela é uma intermediária na questão do poder de penetração. Então, quem estaria aqui em segundo lugar aqui é o 2, não é? Por exemplo, se eu pegasse quem tem maior poder de penetração, iria 3, 2 e 1, não é? Essa é a sequência. Como a beta tem um poder intermediário entre a alfa e a gama, então essa alternativa está correta, ok? É verdadeira. Tá? Essa partícula beta ela atravessa folhas finas e tudo, mas se tiver uma chapa de metal um pouco mais grossinha, coisa de 1 centímetro ou 2, ela acaba sendo contida. Aí, óbvio, a chapa grossa de concreto ou chumbo também contém ela. A radiação esquematizada em 3 representa o poder de penetração das partículas alfa. A 3, pessoal, é a partícula com maior poder de penetração, porque ela passa por todas as camadas, só é contida pelo bloco de chumbo e pela chapa grossa de concreto, chapa de chumbo ou concreto. Então, a radiação 3 não representa as partículas alfa, representa as partículas gama, ok? Então, é falsa esse item 2. As partículas alfa e beta são neutras? Não são, pessoal. A alfa é positiva e a beta é negativa. Então, falso também. Quando o núcleo radioativo emite uma radiação do tipo 1, ou seja, tipo alfa, o número atômico fica inalterado. Pessoal, toda emissão alfa é uma emissão de prótons. Se eu emito prótons que saem do núcleo, altera o número de prótons do núcleo. E, portanto, altera o número atômico. Então, quando o núcleo radioativo emite uma radiação alfa do tipo 1, o número atômico fica alterado. Então, essa alternativa é falsa, ok? Então, ficou VFFF. A figura a seguir representa o resultado de um experimento que testou o efeito de um campo eletromagnético sobre as radiações emitidas pelo urânio. Analisando a figura e conhecendo a natureza de cada uma das radiações que podem ser emitidas por um átomo, podemos afirmar que radiação que atinge o ponto 2, que chega aqui, é alfa? Não é, pessoal. Essa radiação ela não é atraída nem pelo polo positivo nem pelo negativo, ela é neutra. Na verdade, é a gama. A radiação que atinge o ponto 3 é a gama. A gama ela é neutra, tá? Então, ela deveria ir para o ponto 2. A radiação que atinge o ponto 1 é a beta. Essa é interessante. A beta ela é uma radiação negativa e por isso que ela vai para o ponto 1, porque ela é atraída pela parte positiva. Então, aqui nós já temos uma boa candidata, letra C. Vamos ver as outras.
A radiação gama é composta por 2 prótons e já ferrou aqui, ó. A radiação gama ela é uma onda eletromagnética, ela não tem carga, ou seja, não é positiva nem negativa, também não tem massa, ok? Ela é uma onda que se propaga. Pessoal, e eu já adianto aqui a nossa questão do portfólio de outubro, ok? A aula pode ser procurada lá no YouTube, a aula que você vai usar para fazer esse portfólio. A aula você vai pôr lá Química, terceira série, Radioatividade, no meu canal, ó, né? Para ficar mais fácil você achar. Então, é essa aula aqui, a aula do dia 8, se não me engano, 8/10, tá? Então, é uma questão muito simples. Faça um desenho do experimento de Rutherford na descoberta das radiações. No início da aula, eu mostro o desenho e explico o desenho, indicando a radiação alfa, beta e gama, bem como a característica de cada uma delas. Então, desenho o experimento, indica as partículas que eu estou representando, né? E também coloca a característica de cada uma delas. O que é a partícula alfa? O que é a beta? O que é a gama? Eu coloquei isso também lá no exercício, ou melhor, na aula. Então, o portfólio, lembrando que é para ser entregue no final do ano, o portfólio de todos os meses, né? No caso, setembro, outubro e novembro. Esse é o de outubro. O de setembro eu já passei para vocês. Pessoal, e a aula de hoje a gente vai ver os efeitos biológicos da radiação ionizante. Radiação ionizante é uma radiação que altera a estrutura dos átomos e das moléculas. Mais especificamente das moléculas. Ionizar é formar íons. Íons são substâncias, ou melhor, são elementos e grupos de átomos com carga positiva ou negativa. As partículas alfa e beta e os raios gama possuem propriedade de ionizar as moléculas que encontram em seu caminho, isto é, arrancar elétrons delas, originando íons. Então, eu tenho uma molécula A qualquer, então ela arranca elétrons dessa molécula e eu vou ter uma molécula positiva, por exemplo. Estou arrancando íons dela, ou melhor, elétrons dela. Ao atravessar tecidos biológicos, as partículas radioativas provocam a ionização de moléculas existentes nas células. Essa ionização pode conduzir a reações químicas anormais, a destruição da célula ou alteração das suas funções. Então, você tem um tecido celular, a composição da célula e o que está envolvido ali. Está envolvido ali que tudo aquilo é formado por quê, pessoal? Como tudo nesse mundo, átomos e moléculas. Então, tem estrutura atômica e estrutura molecular. Então, você estuda a célula na biologia, a célula e os seus compartimentos, no sentido macro, consegue separar e dividir tudo aquilo. Aquela massa, digamos, aquela matéria ali, é composta por partículas que são átomos e moléculas. Então, se eu alterar a condição deles pela ionização, se eu arrancar elétrons ou se eu adicionar elétrons, eu vou alterar a função dele na própria célula. Daí o grande perigo dessa radiação, alterar essas células. Né? Isso é praticamente preocupante no caso de lesões de material genético, que pode causar uma reprodução celular descontrolada, provocando câncer. No caso de acidentes radioativos, por exemplo, a pessoa fica exposta a um tipo de radiação e aquilo pode desencadear uma reprodução irregular de material celular, né? E eu tenho um problema sério com as células cancerígenas. Eu tenho também, pessoal, alterações no material genético da célula reprodutiva, por exemplo, no espermatozoide e óvulo, e aí podem causar doenças hereditárias nos filhos que o indivíduo possa vir a gerar. Então, o filho já nasce com alguma doença por conta dessa radiação. Os raios gama são geralmente os mais perigosos, em virtude do seu elevado poder de penetração. Nós vimos na comparação, inclusive nos exercícios corrigidos da aula passada, que a radiação gama ela tem um poder de penetração maior. E com isso, quando ela atinge o corpo humano, ela tem um poder de adentrar, de atingir pequenas regiões ou regiões mais difíceis que uma radiação menos penetrante não atingiria. Então, afetam átomos, que afetam moléculas, que podem afetar células, que podem afetar tecidos, que podem afetar órgãos, que podem afetar o corpo inteiro. Então, da estrutura atômica, passando pela molecular, ela gera uma reação em cadeia.
desestabiliza o corpo e afeta a saúde. Veja, eu estou trabalhando em primeiro lugar com átomos, mas se eu mudar os átomos, se eu alterar a natureza desses átomos ou dessas moléculas, eu altero as células que são formadas dessas moléculas e os tecidos que também são formados dessas moléculas. Até que eu possa ter um corpo inteiro alterado e com a saúde comprometida. Alguns efeitos biológicos aqui da radiação ionizante. Tem um corpo humano aqui. Eu posso ter danos cerebrais, delírio, convulsões e morte também. Então, a radiação pode penetrar nos neurônios, enfim, toda a estrutura da massa cefálica aqui. Danos aos olhos e podem provocar catarata. Danos aos olhos aqui, no caso, catarata é quando a pessoa tem aquela visão meio turva, nublada, não é? Meio que o globo cristalino ele fica meio opaco, né? Ele tem uma visão embaçada, a pessoa tem esse problema. Isso pode ser provocado pela radiação. As lesões à boca podem incluir úlceras bucais. Úlceras geralmente são feridas, então isso pode comprometer toda a estrutura bucal. O estômago e o intestino, quando lesados, provocam náuseas e vômitos, então você altera todo o processo de digestão e de absorção, enfim, a dinâmica do seu intestino. Você pode pensar o seguinte: qualquer tipo de intoxicação alimentar provoca náusea, vômito, né? E diarreia, coisas do tipo. Agora imagine uma radiação. Lá no caso do Césius 137 de Goiânia, nós tivemos casos desse tipo, pessoas que tiveram náuseas e quadros gastrointestinais assim, gravíssimos por conta desse tipo de exposição. E essas infecções podem levar à morte, hemorragia interna, rompimento de estruturas. É uma tristeza, pessoal. Isso aqui é uma tristeza, né? É claro que a radiação ela tem um aspecto positivo que nós veremos mais adiante, em outra aula. Mas esse é um cuidado que a gente precisa tomar e entender o que ela causa no corpo humano. Agora, ela causa benefícios também, como a gente vai ver futuramente no tratamento de algumas doenças. Tudo é uma questão de como você manipula aquilo, né? Você pode usar um objeto para o bem ou para o mal. Você pode usar ele para o benefício ou para o malefício. Isso inclui tudo nessa vida. Um carro é um ótimo instrumento para você se locomover e agilizar aquilo que você precisa. Mas ele é um péssimo instrumento se você dirigir embriagado. Então a questão é como é que você vai usar esse automóvel. E assim a radiação da mesma forma. Tá? No caso da gravidez, eu tenho danos à criança em gestação e podem incluir retardo mental, isso no bebê sendo gerado. Particularmente se a exposição à radiação ocorrer no início da gravidez, quando eu tenho ali a formação e o processo de construção da estrutura óssea e dos órgãos da criança. Dano aos ovários ou aos testículos e provoca esterilidade e afeta também os filhos que possam vir. Eu tenho também lesões ósseas, especialmente na medula, que podem conduzir a hemorragias e comprometer o sistema imunológico, que é o chamado sistema imunitário. Tenho também ruptura de vasos sanguíneos e leva à formação de hematomas. Então, tudo isso pode estar associado à radiação ionizante. É claro que todos os cuidados são tomados quando se lida com a radiação, mas por enquanto é interessante saber o que ela causa no corpo humano. A atividade de hoje, você vai fazer uma pesquisa sobre um efeito danoso da radiação para a saúde humana. Sei lá, você pode colocar assim, fazer uma pesquisa sobre o efeito da radiação no tecido celular. É um ponto. Efeito da radiação sobre o intestino, ou efeito da radiação em relação ao cérebro, em relação à visão, em relação à pele, entendeu? Então você vai fazer uma pesquisa sobre um efeito danoso qualquer. E você tem aí inúmeras coisas no YouTube, pesquisas e exemplos e matérias, reportagens de acidentes radioativos e constatação aí de danos à saúde humana, ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima.